Reflexão bíblica. Evangelho de Marcos. Capítulo 11. Marcos 11. A entrada triunfal, a figueira seca e a imoralidade dos fariseus. No capítulo 11 de Marcos veremos a última entrada de Jesus em Jerusalém antes da semana da sua crucificação. Se inicia a contagem regressiva da maior demonstração de amor que já tivemos. A figueira seca nos ensina que não podemos apenas ter aparência de cristãos. O mundo espera que tenhamos frutos para alimentá-lo. As pessoas querem vir até nós e encontrar a paz que eles almejam. No comércio do templo, os animais vendidos pelos cambistas tinham acordo com os sacerdotes, ou seja, apenas esses animais recebiam a aprovação deles como agradável a Deus. Isso irritou Jesus, eles estavam valorizando demais os animais e desinteressados com a vontade do Pai. Ao voltarem, Pedro se surpreende com a figueira seca e Jesus prossegue o seu ensino sobre a fé e aproveita para falar sobre a oração. Devemos apresentar nossas orações com confiança perante Deus. A oração é uma conversa e por meio dela nos comunicamos com Deus. Sabendo disso, Jesus nos exorta enquanto oramos, a liberar o perdão. Contexto histórico. Jesus continua sua peregrinação, pregando e demonstrando o reino de Deus. Os fariseus o perseguem, seguindo, a fim de questioná-lo. Jesus os ensina sua visão, que a vontade de Deus é o perdão. O mestre ensina a um jovem rico e aos discípulos que no reino de Deus não entram aqueles que colocam sua felicidade em seus bens. Prediz seu sofrimento e morte novamente, e recebe um pedido ousado de Tiago e João. Na chegada em Jericó, o cego Bartimeu tem sua visão restaurada. Está chegando a hora. Versículos 1 ao 11. E, quando eles se aproximaram de Jerusalém, de Betfagé e de Betânia, ao Monte das Oliveiras, ele enviou 2 dos seus discípulos. E disse-lhes: Ide pelo caminho à aldeia que está defronte de vós, e logo que nela entrardes, encontrareis amarrado um jumentinho, sobre o qual ainda não montou homem algum, desprendei-o, e trazei-o. E, se algum homem vos disser: Por que fazeis isso? Dizei-lhe que o Senhor necessita dele, e imediatamente ele o enviará para aqui. E eles foram pelo seu caminho, e encontraram o jumentinho amarrado à porta do lado de fora, entre 2 caminhos, e o desprenderam. E alguns dos que ali estavam lhes disseram: O que fazeis, desprendendo o jumentinho? E eles responderam como Jesus lhes tinha mandado, e eles o deixaram ir. E eles trouxeram o jumentinho a Jesus, e lançaram sobre ele as suas vestes, e ele assentou-se sobre ele. E muitos estendiam as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos das árvores, e os espalhavam pelo caminho. E aqueles que iam adiante, e os que seguiam, clamavam, dizendo: Hosana, abençoado é o que vem em nome do Senhor. Abençoado seja o reino do nosso pai Davi, que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E Jesus entrou em Jerusalém e no templo, e, olhando ao redor sobre todas as coisas, e chegando à tarde, saiu para Betânia com os 12. Versículo 1. Jesus em Jerusalém. Esta é a primeira visita de Jesus a Jerusalém registrada em Marcos. Lucas 2 versos 41 ao 52, registra a visita de Jesus como menino e o Evangelho de João mostra várias visitas. Betfagé, literal, Casa dos Figos Verdes, ficava no declive do Monte das Oliveiras, uma grande colina a leste de Jerusalém. Betânia ficava a cerca 3 quilômetros a leste de Jerusalém. Versículo 2. Um jumentinho. A aldeia que está defronte de vós provavelmente era Betfagé. Versículos 3 e 4. Um pedido de Jesus. Do lado de fora indica que o jumentinho estava à vista. Versículos 5 e 6. O Senhor necessita dele. Este versículo pode indicar que Jesus já havia planejado pegar o jumentinho emprestado. Versículo 7. A montaria do rei.
Os 2 discípulos não nomeados lançaram suas vestes sobre o jumentinho para fazer uma cela improvisada. Mesmo que Marcos não tenha citado Zacarias 9 verso 9 neste relato, tal como Mateus 21 verso 5, João 12 verso 15, o simbolismo messiânico da ação de Jesus está claro. Versículo 8. A entrada triunfal em Jerusalém. Tradicionalmente cobria-se a estrada com vestes e ramos para receber um rei, segundo Reis 9 verso 13. Versículo 9. Hosana nas alturas. Os 2 grupos, aqueles que iam adiante, e os que seguiam, pode indicar peregrinos que acompanhavam Jesus na viagem, Marcos 10 verso 46, e peregrinos que saíram de Jerusalém ao seu encontro, Mateus 21 versos 10 e 11. Os gritos da multidão eram declamações de Salmo 118 versos 25 e 26, o último dos salmos de Aleluia cantados na Páscoa. Em hebraico, Hosana significa salva-nos. Versículo 10. Ele é o filho de Davi. Somente Marcos registrou este grito da multidão. As palavras lembram os gritos de Bartimeu, Marcos 10 versos 47 e 48. Versículo 11. Jesus se retira com os 12. O templo incluía vários edifícios e pátios. O templo de Herodes estava sendo reconstruído, um projeto em andamento há mais de 45 anos, Marcos 13 verso 1, João 2 verso 20. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros a leste de Jerusalém, aparentemente foi onde Jesus se hospedou durante a Páscoa. Marcos 11 versículos 12 ao 26, parte 2. Mateus registrou a purificação do templo, Mateus 21 versos 12 ao 17, e a maldição da figueira separadamente. Marcos dividiu a maldição da figueira e seu definhamento, versos 20 e 21, colocando a purificação do templo no meio, versos 15 ao 19. Desta forma, ele queria que os leitores observassem a ligação entre a figueira infrutífera, simbolizando Israel, e o templo infrutífero. A maldição da figueira foi uma parábola encenada do juízo de Deus sobre Jerusalém e o templo. Versículos 12 ao 23. E, no dia seguinte, quando saíram de Betânia, ele teve fome. E, avistando de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se talvez pudesse encontrar nela alguma coisa, e, chegando até ela, nada encontrou senão folhas, porque ainda não era tempo de figos. E Jesus, respondendo, disse à figueira: nenhum homem coma fruto de ti daqui em diante para sempre. E os seus discípulos ouviram isso. E vieram a Jerusalém, e Jesus entrou no templo, e começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas, e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não permitia que nenhum homem carregasse algum vaso pelo templo. E os ensinava, dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração? Mas vós a tendes feito covil de ladrões. E os escribas e principais sacerdotes ouviram isso, e buscavam de que modo destruiriam, pois o temiam, porque todo o povo estava admirado da sua doutrina. E, vindo a tarde, ele saiu da cidade. E de manhã, enquanto passavam, eles viram que a figueira tinha secado desde as raízes. E Pedro, chamando a lembrança, disse-lhe: Mestre, eis que a figueira, que tu amaldiçoaste, secou-se. E Jesus, respondendo, disse-lhes: Tende fé em Deus. Porque na verdade eu vos digo que qualquer que disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, assim lhe será feito. Versículo 12. Jesus teve fome. O dia seguinte era segunda-feira da Semana Santa. Versículos 13 e 14. A maldição de Jesus. Jesus localizou uma figueira que não tinha nada, senão folhas. Mesmo não sendo tempo de figos, a figueira com folhas devia estar coberta de pequenos figos comestíveis. As palavras de Jesus expressam uma maldição. Verso 21.
Este é o último milagre de Jesus registrado em Marcos e o único milagre de destruição nos Evangelhos. No Antigo Testamento, a figueira era um símbolo de Israel. Jeremias 24 versos 1 ao 10, Oséias 9 verso 10, Lucas 13 versos 6 ao 9. O episódio lembra Jeremias 8 verso 13, Oséias 2 verso 12 e Miqueias 7 verso 1. Marcos 11 versículos 15 ao 18, parte 3. As Escrituras profetizaram que o Messias iria purificar o templo, Ezequiel 37 versos 26 ao 28, Malaquias 3 versos 1 ao 4. A purificação do templo por Jesus é nitidamente messiânica. João registrou uma purificação no início de seu evangelho. Versículo 15. O comércio no templo. Tendo percebido tudo o que se passava no templo no dia anterior, Jesus voltou, provavelmente ao pátio dos gentios, onde ocorria a maioria das compras e vendas. Pessoas que tinham vindo de longe precisavam comprar animais puros e sem manchas ao chegarem para a Páscoa. Cambistas trocavam moedas gregas e romanas, nas quais havia gravuras de ídolos, por moedas do templo judaicos ou de Tiro, sem figuras, que podiam ser usadas para comprar itens para o sacrifício ou para pagar o imposto do templo. Êxodo 30 versos 11 ao 16. Pombas eram oferecidas por mulheres após o nascimento de filhos. Levíticos 12 versos 6 ao 8, por leprosos purificados. Levíticos 14 verso 22, por pessoas curadas de fluxo. Levíticos 15 verso 14. E por aqueles que não podiam custear sacrifícios mais caros. Levíticos 5 verso 7. Ovelhas e bois também eram vendidos. O pátio dos gentios se tornara praticamente um curral. Versículo 16. Jesus não deixa ninguém entrar. Apenas Marcos acrescentou a informação de mais um uso inapropriado do templo, como passagem ou atalho. Versículo 17. A ira de Jesus. Marcos foi o único que acrescentou, por todas as nações. A citação do covil de ladrões é de Jeremias 7 verso 11, parte do sermão em que Jeremias condenou as pessoas que andavam no templo por suas atitudes e comportamentos, e predisse a destruição do santuário, Jeremias 7 versos 12 ao 15. Versículo 18. Os escribas o observam. A última palavra de Jesus no verso 17, ladrões, no grego, lestes, sugere uma predição, visto que em 3 dias ele seria preso como se fosse um ladrão, Marcos 14 verso 48, e dentro de 4 dias seria crucificado entre 2 ladrões, Marcos 15 verso 27. As palavras, de que modo destruiriam, retomam a conspiração dos fariseus e herodianos em Marcos 3 verso 6. Versículos 19 e 20. A figueira secou-se. A destruição da figueira lembra Oséias 9 versos 10 e 16. Versículo 21. Pedro se espanta. Esta é a segunda vez que Marcos registrou Pedro se dirigindo a Jesus como mestre, Marcos 9 verso 5. Pedro servia de porta-voz dos discípulos, Marcos 8 verso 29, Marcos 9 verso 5, Marcos 10 verso 28. Versículos 22 e 23. Tenham fé. O verdadeiro objeto da fé é Deus, não é o templo. A fala de Jesus sobre fé e coisas impossíveis, 1 Coríntios 13 verso 2, começa com a fórmula solene, eu vos digo, Marcos 10 verso 15. Jesus deu uma condição negativa, não duvidar em seu coração, e outra positiva, mas crer, para o cumprimento desta promessa, Tiago 1 verso 6. Versículos 24 ao 33. Portanto eu vos digo que todas as coisas que desejais, quando orardes, crede que as recebereis, e tê-las-eis. E, quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai, que está no céu, possa perdoar as vossas transgressões. Mas, se vós não perdoardes, nem o vosso Pai que está no céu, perdoará as vossas transgressões. E eles foram novamente para Jerusalém, e,
Andando ele pelo templo, aproximaram-se dele os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos. E lhe disseram: com que autoridade tu fazes estas coisas? E quem te deu tal autoridade para fazer estas coisas? E Jesus, respondendo, disse-lhes: também eu vos farei uma pergunta, e respondei-me, e então vos direi com que autoridade eu faço estas coisas. O batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei-me. E eles argumentavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: por que então não acreditaste nele? Mas se dissermos, dos homens, eles temeriam o povo, porque todos os homens verdadeiramente tinham a João como profeta. E, eles respondendo, disseram a Jesus: nós não podemos dizer. E Jesus lhes respondeu: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Versículo 24. Como orar? Para mais informações sobre o papel da fé na oração, ver 1 João 5 versos 14 e 15, e nota correspondente. Versículo 25. Perdoar para ser perdoado. Uma segunda condição para a concessão dos pedidos é perdoar a outros. Ficar em pé ao orar era a posição comum entre os judeus em orações públicas. Lucas 18 versos 9 ao 14. Se tendes alguma coisa contra alguém, lembra Mateus 5 versos 23 e 24. Marcos 11 versículo 27 ao 12 versículos 1 ao 44, parte 4. Nesta seção, Marcos registrou uma série de conflitos com os líderes religiosos. Versículos 26 e 27. Os escribas e sacerdotes o procuram. Os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos constituíam o Sinédrio, órgão dirigente dos judeus composto de 70 membros. Os que estavam ali eram representantes, não o grupo inteiro. Na primeira predição de sua morte, Jesus disse que eram esses grupos que o levariam à morte. Ver nota em Marcos 8 verso 31. Versículo 28. Com que autoridade? As perguntas focalizaram a natureza, com que, da autoridade, no grego, exousio, de Jesus e quem a deu. A autoridade de Jesus tinha sido questionada desde o começo. Estas coisas provavelmente se referem à purificação do templo e à entrada triunfal na cidade. Versículos 29 e 30. Jesus os responde fazendo outra pergunta. Batismo de João resume todo o ministério de João Batista. Do céu significa de Deus. A pergunta de Jesus girou a mesa para o lado dos fariseus. Se admitissem que João foi enviado por Deus, teriam que admitir o mesmo sobre Jesus. Versículos 31 ao 33. Jesus os cala com sabedoria. Um profeta tinha autoridade do céu. Se João fosse um profeta de Deus, Jesus o seria ainda mais. Indispostas a admitir isso, as autoridades se recusaram a responder. Principais lições de Marcos 11 para os dias atuais. Uma das principais lições é sobre a fé em Deus. Jesus ensina aos discípulos sobre a importância de ter fé em Deus e de crer que o que pedem em oração será concedido, se não duvidarem em seus corações. Ele exemplifica isso ao amaldiçoar uma figueira que não tinha frutos, e no dia seguinte ela estava completamente seca. Isso nos lembra da importância da fé em Deus e do poder da oração quando exercida com fé genuína. Outra lição crucial é sobre a importância da oração. Jesus enfatiza que, quando oramos, devemos acreditar que recebemos o que pedimos, e assim será. Ele também destaca a importância do perdão em nossas orações, ensinando que se não perdoarmos, também não seremos perdoados por Deus. Isso nos desafia a cultivarmos uma vida de oração constante e a buscarmos o perdão mútuo em nossas relações. Além disso, Marcos 11 destaca a necessidade de vivermos em santidade. Jesus expulsa os vendedores do templo, condenando a profanação da casa de oração.
Ele ensina sobre a importância de termos corações puros e lugares de adoração santificados para nos aproximarmos de Deus. Isso nos lembra da necessidade de buscarmos uma vida de santidade e devoção a Deus em todos os aspectos de nossas vidas. Em resumo, Marcos 11 nos ensina sobre a importância da fé em Deus, da oração e da santidade. Essas lições nos desafiam a confiarmos em Deus em nossas orações, a vivermos uma vida de oração e a buscarmos uma vida de santidade em todos os aspectos de nossas vidas. Conclusão. Concluindo, como a autoridade de Jesus é constantemente desafiada pelos doutores da lei e os principais sacerdotes do templo, que se aproximam deles sempre exigem uma explicação sobre a autoridade de como ele estava operando milagres. Então Cristo os desafia a explicar quem deu autoridade a João ou a outros profetas antes dele, mas Jesus nunca explica quem lhe deu autoridade para fazer o que estava fazendo. A expulsão ocorrida no templo, por parte daqueles que o transformaram em um comércio, o diálogo de Jesus com os seus discípulos sobre a fé e o poder da oração, por ocasião do definhamento da figueira que ele amaldiçoou, fazem parte daquilo que Jesus espera de nós, fé e constância. Se ele usou um jumentinho, o que fará conosco? Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.